responsabilidade criminal sobre a morte do MC Kevin. Vamos falar sobre esse assunto hoje? Eu sou Yumar Muniz e seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas redes sociais do Instagram e do Facebook, Yumar Muniz. Mas vamos falar agora sobre a morte, sobre a tragédia que envolve o MC Kevin. Ele, aos 23 anos, faleceu ao cair do 5º andar em um prédio no Rio de Janeiro. E o que está discutindo hoje, o que está se perguntando, o que tem muita gente falando, é sobre a possibilidade de ter a responsabilidade do seu colega, estava com ele no momento da morte, o MC VK. Se existe ou não responsabilidade criminal do VK ou de outro colega que também estava com ele lá no hotel. Mas para que a gente possa entender e também falar com mais ênfase sobre a possibilidade ou não da responsabilidade penal sobre isso, nós precisamos entender as informações preliminares que se tem pelos jornais. MC Kevin estava com os colegas e a esposa no Rio de Janeiro para realizar um show. E aí, após o show, a esposa foi para o quarto e MC Kevin foi para o saguão beber e ficar com os amigos conversando após o evento. A informação que se teve que ele foi convidado pelo MC VK a ir para um apartamento no mesmo prédio, no 5º andar, e junto com uma moça, uma modelo, ficaram os dois tendo relações, os três na verdade, tendo relações nesse 5º andar. E aí os colegas começaram a informar, pelo menos é o que tem de informação preliminar, que a esposa do MC Kevin estava indo atrás dele, estava procurando, e ele teria se apavorado, então tentando sair do quarto pela sacada, tentando pular da sacada para uma outra sacada, ele acabou se desequilibrando e caiu, e aí teve então o evento morte, que infelizmente ele não conseguiu resistir aos ferimentos após a queda da sacada. E aí, teoricamente, essas informações que se tem nos jornais, que dentro desse ato, dentro desse cenário, em que ele estava dentro do quarto de hotel junto com essa modelo e com esse outro MC, o MC VK, ele desesperado pelo fato de que a esposa poderia estar procurando ele tenta sair e infelizmente não consegue, se desequilibra, cai e infelizmente falece. Essas são as informações preliminares. Aí tem muita gente falando, não, mas foi o MC VK que trouxe ele pro quarto, foi o MC VK que tirou ele lá da onde ele estava com a esposa, foi ele que convidou para ele para um quarto com a outra mulher, e foi isso que aconteceu, e por esse motivo que o MC Kevin acabou falecendo, foi por isso que ele morreu. Mas no direito penal a gente precisa identificar uma coisa chamada nexo de causalidade. Vou explicar para vocês entenderem sem o juridiquês. Tem que ter uma liga, uma informação de atitude de uma pessoa com a morte de fato. Não é simplesmente estar no mesmo cenário ou atrair para o mesmo cenário, mas tem que ter uma ligação concreta entre o evento morte, a situação morte, e a atitude de alguém. Vou dar um exemplo, se fosse nesse caso, eu vou usar esse próprio caso, que se fosse isso, poderia ser uma responsabilidade criminal. Se as investigações, que ainda estão em estado preliminar, concluírem que, na verdade, o MC que faleceu, o MC Kevin, teve um estímulo do colega VK ou da própria modelo ou de qualquer outra pessoa para subir na sacada, auxiliando ele subir na sacada, auxiliando a ele tentar ir para o outro apartamento, e aí ele se desequilibra e cai, aí sim poderia ter uma responsabilização criminal por ser eventualmente um homicídio culposo, porque foi imprudente ao auxiliar o colega a pular lá para uma outra sacada. Então, nesse auxílio, nessa imprudência, poderia sim responder criminalmente pelo homicídio culposo. Outra possibilidade também que poderia responder criminalmente é MC Kevin se desespera que a esposa está procurando e ele então fala, eu vou tentar pular, tem atos suicidas naquele momento. E aí o MC VK ou qualquer outra pessoa estimula isso, pula mesmo, vai, se joga. Esse estímulo também tem uma responsabilidade criminal prevista no Código Penal lá da instigação ao suicídio. Mas as informações que se tem até o momento é que eles estavam no quarto junto com essa modelo, junto com essa moça, e aí teve esse desespero, segundo as informações preliminares, que a esposa estava procurando,
Ninguém sabe ainda se foi os amigos brincando ou de fato ela estava procurando. E ele então tenta sair do apartamento pela sacada, indo para outro local, tentando se escalar para outro local. E infelizmente se desequilibra e cai. Se for essa situação, se for esse cenário de fato que aconteceu, isso ficar provado nas investigações criminais, não imagino a possibilidade de ligar o fato de chamá-lo para um quarto com o evento morte, com o fato da queda dele propriamente dito. Não tendo essa ligação, não tendo esse envolvimento direto, não tem como você ter uma responsabilidade criminal. Está todo mundo reprovando a atitude, o que é realmente justificável. Também concordo que nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de amizade que nós temos. Porque, de fato, chamar o colega para ir para um quarto com uma outra mulher, sabendo que ele é casado, sabendo que ele corria todo um risco de problemas com a esposa, e isso afetaria uma questão social, né, uma questão de caráter, de amizade, bem, essa questão é uma questão que pode ser discutida pelos jornais, pelas redes sociais, pode ser reprovado por todo mundo, mas infelizmente não é uma questão que se reprova penalmente falando. Não é uma questão que tem uma previsão legal para poder ter uma punição da morte do garoto que infelizmente veio a falecer. Então nesse momento, nessa primeira informação, nessa primeira discussão que nós podemos colocar pelas informações que se tem até o momento, não vislumbro, na verdade, né? Não vejo nenhuma possibilidade ainda de responder criminalmente nenhum dos envolvidos. A cena em si é triste, a cena em si é deplorável, mas não tem uma responsabilidade criminal. A reprovação social é comum, de fato, as pessoas estão reprovando a atitude do MC VK, estão reprovando a atitude de outros colegas que estavam também, que estimularam ele a sair do apartamento com a esposa. Mas isso é só uma reprovação social, que inclusive o MC VK já vem aguentando e amargando, sofrendo todas as consequências da sua atitude. Pois já teve o cancelamento social, né, que hoje em dia é o que se fala, tem um cancelamento social, tem muita gente na rede social dele também agredindo, xingando, brigando com ele, porque reprovaram a atitude dele na amizade, que teoricamente ele teria uma amizade abusiva, é o que todo mundo tem falado na internet. Mas tendo ou não essa questão abusiva, tendo ou não essa questão de reprovação social por essa atitude, não envolve uma reprovação criminal, pois teria que ser encaixado justamente as atitudes para que ele pudesse responder criminalmente. Então, até agora, com as informações que tem, como eu disse, não vislumbro nenhuma possibilidade de responder criminalmente pelo evento da morte do MC Kevin. Nem a garota que estava no quarto, né, a modelo que estava no quarto, nem o MC VK e nem qualquer um dos colegas que estava com ele naquele momento. Não teria uma responsabilidade criminal propriamente dita, tá? E de novo, a questão social realmente é reprovável, lamentável, mas você juntou um monte de garotos que infelizmente parece que estavam todos lá já alterados pela bebida, estavam todos bem alterados, juntou um monte de garoto sem muita responsabilidade, e infelizmente aconteceu essa tragédia. Hoje o nosso pitaco foi sobre esse assunto que nos pediram para comentar, para falar se tinha ou não essa responsabilidade criminal. Se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like, comente aqui o que você acha desse assunto, o que você acha dessa tragédia, e também faça sugestões de próximos vídeos para que a gente possa ter conteúdo de acordo com a sua audiência. Até a próxima!